O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo associa substantivo a adjetivo, ou se quisermos, quando nosso Senhor adjetiva determinadas palavras que, tiradas do contexto, podem ter um bom ou mau significado, é porque ele tem uma intenção bem precisa. E essa intenção é exatamente distinguir aquela realidade em si não adjetivada, portanto em si nem boa nem má, de outras realidades que se contrapõem a ela. Concretamente, no domingo atrasado, quem se recorda qual foi o tema do Evangelho e do domingo? O domingo do bom pastor. Eu sou o bom pastor. No domingo passado, quem se recorda qual foi o tema do Evangelho? Videira. Eu sou a videira verdadeira. Ora, ao dizer que ele é o bom pastor, em grego, kalos, kalé, kalon, tanto significa bom como significa belo. Daí vem a palavra caligrafia. Os mais velhos aqui, como eu, lembram das aulas que nós tínhamos de caligrafia, aprender a escrever bonito. Pois bem, Jesus é ho poimen, ho kalos, o pastor, o bom, ou o pastor, o belo, distinguindo-se dos falsos pastores, dos maus pastores. Eu sou a videira verdadeira, distinguindo-se das videiras que só dão agraços, daquelas que foram bem cuidadas e que o Senhor Deus esperava que dessem frutos, frutos agradáveis, mas só deram agraço, uvas azedas. No Evangelho de hoje nós temos uma sutileza na palavra alegria. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Alegria plena. Jesus então está insinuando que existem alegrias que não são plenas, ou alegria completa, ou alegria total, se nós quisermos. Ele foi claro também em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou vida abundante. Jesus é educado demais, que maravilha, justamente para mostrar que há vidas e vidas. Vida em abundância, só Ele trouxe. Alegria plena, só Ele traz. Videira verdadeira, só Ele. E o meu Pai é o agricultor. Bom pastor, só Ele. Estejam atentos nos adjetivos. Jesus não coloca adjetivo do lado do substantivo, antes ou depois, por acaso. Alegria plena. Falemos um pouco das alegrias que não são plenas.
Alegria frugal, passageira, efêmera, contingente, não duradoura, que no máximo tira gargalhadas, risos breves, com os momentos contados. Mas a alegria de Jesus é plena, é total. Agora será preciso aplicar esse princípio de alegria plena nas situações delicadas e precisamente dentro da igreja, como aquela da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura já começa com uma frase dolorosa. Depois de longa discussão, a igreja, aqui no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, está vivendo um período de dura provação, de tremenda vicissitude. A igreja aqui está em crise. Mas atenção que a palavra crise, em grego, não significa necessariamente o que nós entendemos na língua portuguesa. Crise é uma palavra que significa decisão. Estar em crise significa estar prestes a decidir. E não são poucas as situações em que somos chamados a decidir. Uma delas é quando há tensões dentro da comunidade. Vamos recordar no capítulo 14 e também no começo do capítulo 15, versículos de 1 a 6. Sim, porque a leitura de hoje começa a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo acabara de se converter. Profundo conhecedor da Escritura, mas conhecia o que hoje entendemos por Antigo Testamento de cabo a rabo. Falava 4 línguas, dominava perfeitamente, era versadíssimo nas Escrituras, mas depois da experiência que ele teve no caminho para Damasco, converteu-se, entrou em Damasco, foi visitado por Ananias, cego que estava, ficou curado, foi batizado. Depois ele partiu para um lugar distante para aprofundar os seus conhecimentos das Escrituras na ótica de Cristo. E desde cedo ele compreendeu que a lei de Moisés, a prática da lei de Moisés, com todas as suas exigências, dentre elas a observância do sábado, o pagamento do dízimo e a circuncisão, estavam fadados a serem substituídos pela nova lei em Cristo Jesus. A frase dele na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas: ninguém é justificado senão pela graça de Deus em Jesus Cristo. O homem não é justificado pela lei, entenda-se, a lei de Moisés. São Paulo desde cedo enfrentou uma brutal hostilidade, uma tremenda resistência da parte de cristãos convertidos do judaísmo. Sim, porque havia outra parte de cristãos oriunda do paganismo. Eram os outrora pagãos, agora cristãos. Os chamados judaizantes eram judeus que se tornaram cristãos. Mas nem sempre eles tinham uma ideia clara de como conjugar Antigo Testamento com Novo. Qual a novidade que Cristo Jesus trouxe? O Evangelho, o que é que ele tem de específico? Qual a relação entre continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Então, dentre os judaizantes, surgiu a seguinte tese: se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não podem se salvar. É óbvio que o apóstolo Paulo se insurgiu contra isso. Protestou veementemente e surgiram discussões acaloradas no seio do povo de Deus. Qual a solução encontrada para dirimir este problema, para solucionar este imbróglio? Todo mundo sobe para Jerusalém. Todo mundo sobe para Jerusalém porque a questão tem que ser decidida entre os grandes da igreja, os maiores da igreja, os apóstolos. E lá, quem estão?
Quais são os apóstolos que lá se encontram? Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, aparecem o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago. Tiago é o bispo de Jerusalém, que vai ser assassinado mais na frente por Herodes, a pedido dos judeus. Então, o primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago. Tiago, o maior. Então, a solução é discutir a causa. Que coisa interessante, a sabedoria da igreja. Chamar todo mundo, os que pensam de forma diferente. Vamos resolver nossas diferenças, primeiro de forma sociável, aberta, franca, sincera. Cada um terá a possibilidade de apresentar a sua colocação. Obviamente, e aqui ainda estamos no primeiro parágrafo da primeira leitura, depois de longa discussão, o que entrevê, um falou, depois o outro falou, e num momento como esse é preciso, antes de tudo, equilíbrio emocional, sociabilidade, capacidade de escutar a outra parte, ainda que você não concorde com ela. Afinal de contas, somos cristãos e é preciso resolver nossas diferenças de forma, se não amigável, mas de forma caridosa, de forma fraterna. Aquilo que eu não quero que os outros me façam, impedir-me de falar, interromper a minha fala, eu tenho também a obrigação de prestar ao outro esta mesma realidade que eu gostaria que o outro me prestasse. É a regra de ouro. No capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, a regra do próprio Jesus. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Nisto consistem a lei e os profetas, a regra de ouro. O que eu não quero que os outros me façam, eu não posso fazer nem dizer para os outros. E aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem, eu devo fazer para os outros. É a regra de ouro. Parece, no contexto da primeira leitura de hoje, que isso foi observado. Então, como aplicar a alegria plena que Jesus veio trazer para aqueles que permanecem nele como ele permanece no Pai, guardando os mandamentos, cuja síntese é a caridade, é a plenitude da lei. O amor que deve se manifestar, que deve se preservar, que deve se visibilizar numa situação como essa. Eis o grande desafio. Mas vejam, eu já antecipo que a conclusão deste celeuma, deste problema grave, foi contornada dentro do espírito de caridade e mais, de respeito à verdade. A verdade não se impõe por um consenso. A verdade não se descobre pelo voto da maioria. Se bem que a maioria, às vezes, expressa, visibiliza, manifesta a verdade. É preciso que a gente discirna bem que aqui o que vai prevalecer não são os pareceres dos apóstolos. São Pedro aqui vai falar de forma inspirada. Mas lembrem-se que Jesus mandou ele calar a boca. Lembram? Vá de retro, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Jesus mandou São Pedro calar a boca. Falou pela boca do diabo. O diabo falou pela boca do apóstolo Pedro. No capítulo 16 do Evangelho segundo João. Pouco tempo depois, de o Senhor dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pouco tempo depois ele diz uma besteira daquela, no que Jesus foi obrigado a dizer, afasta-te de mim, vá de retro, Satanás, vá de retro, isto é, para trás. Diferentemente do que ele disse para os demônios em Gadara, afasta-te, Satanás. E também no deserto, afasta-te, Satanás. Ele não disse vá de retro, Satanás. Disse vá de retro para Pedro. Isto é, passe para trás. Você quer se colocar na minha frente? Você está sendo discípulo do demônio, mas você deve ser o meu discípulo. Portanto, para trás. Vá de retro, para trás de mim. Mas para o demônio ele não diz vá de retro. Afasta-te, Satanás.
Muito significativa essa sutil diferença. Como Jesus se dirige ao diabo e como Jesus se dirige a São Pedro. São Pedro é chamado de diabo, mas vá para trás. É você que deve me seguir e eu não vou seguir a você. Muito bem. Então aqui o apóstolo Pedro fala com uma sabedoria impecável. Ele vai evidenciar a verdade no que vai ser corroborado por Paulo e Barnabé, que estão chegando. São os novinhos, acabaram de se converter e estão diante dos grandes da igreja. Olha que bonito, dos grandes. Todo mundo fala, surge a discussão, os grandes falam por último. Mas eu quero lembrar a vocês que também nós, bispos da igreja, podemos cometer equívocos. Daí a necessidade, para não cometermos equívocos, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei o meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ah, não, mas o Senhor está falando da verdade, que ela não se impõe pelo voto da maioria, pelo consenso. É verdade. Mas a palavra amor, no Salmo 84, versículo 11, sabe com quem ela aparece? Ela aparece com 3 outras damas. Amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Ah, mas Jesus aqui só falou no amor, permanecei no meu amor. Sim, é verdade. Mas lembrem-se, da 1 aos Coríntios, capítulo 13, o amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Lembram disso? Não existe amor sem verdade. A autêntica verdade é amorosa. O autêntico amor é verdadeiro. Não existe amor sem verdade, como não existe verdade sem amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Aqui serão 4 a falar, depois da longa discussão, e aquilo que eles vão manifestar é consenso, isto é unanimidade entre os 4, e isso vai prevalecer. Mas eu repito, no discurso, não é porque eles eram autoridades. Lembrem-se, as autoridades às vezes erram. Eu, carne e osso, sucessor dos apóstolos, não tenho o carisma da infalibilidade, a não ser quando se trata da infalibilidade incredendo. A infalibilidade no ato de crer. Infalibilidade pontifícia é do Papa, quando ex cátedra define ou explicita verdades a respeito da fé e da moral, como pastor supremo da Igreja Universal. Ele goza da infalibilidade pontifícia. Mas também todo o povo de Deus, quando crê e quando anuncia o que está na Escritura e em consonância com a tradição e o magistério, é infalível. Aquela senhora analfabeta que não domina a língua portuguesa, a gente vamos subir para cima, descer para baixo com todos os erros de português, mas quando ela professa e prega a fé da igreja para os seus filhos, ela é infalível. No âmbito da autoridade do seu batismo. Pois bem, permaneço no seu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Então a gente percebe que a alegria plena tem uma relação com permanecer com Jesus. Permanecer em Jesus, permanecer no amor de Jesus. Verbo de ligação que se relaciona com permanência, com estabilidade, com continuidade. Estar, permanecer diante de Jesus no Santíssimo, permanecer diante da palavra e lê-la com o coração. Permanecer na assiduidade dos sacramentos. Permanecer no discernimento do Espírito. Assim, temos grandes chances, enormes chances de a alegria plena, a alegria total, a alegria que engloba não somente o coração, portanto a alegria cristã não é só sentimento, mas é também inteligência, é também vontade, que em situações dramáticas como a da primeira leitura de hoje, o auxílio do Espírito Santo vai ajudando os interessados, os envolvidos na dificuldade, a encontrar uma solução. Primeiro, o apóstolo Pedro,
Vós sabeis que desde o primeiro dia Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. São Pedro não pregou nada, senão o que está no Evangelho. E, portanto, num certo sentido, que precede ao apóstolo Pedro, o Evangelho está acima do apóstolo Pedro. Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. De novo, eu prego, mas não é invenção minha, é o Espírito Santo agido em mim, purificando o coração deles mediante a fé. Aí agora vem a paulada, por assim dizer. Por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, e aqui a primeira tese de que é pela graça de Cristo que somos salvos, alguns pensam que isso é novidade do apóstolo Paulo. Não! É o apóstolo Pedro, é o príncipe da igreja, é o pastor do rebanho, aquele que recebeu a chave do reino dos céus. Ele é quem postula a tese central que distingue Novo Testamento do Antigo Testamento. É pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos exatamente como eles. Detalhe, houve grande silêncio em toda a assembleia. Quando você não tem argumentos diante da tese oposta, isso é um indício de que você está concordando com o oponente. Silêncio na assembleia. A evidência apareceu. A verdade triunfou. Os argumentos contrários caem por terra. Houve grande silêncio em toda a assembleia. Diante disso, espertíssimo, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, narram todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando eles terminam de falar, aí São Tiago fala o discurso final, reiterando, corroborando as teses de São Pedro, de São Paulo e de São Barnabé. Depois, então, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Importunar. Ou seja, de ficar implicando com eles essas questões já superadas. Essa tese que não se coaduna com a novidade do Evangelho. Só vamos prescrever que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. E a respeito dos pregadores, em cada cidade Moisés tem seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Em síntese, não vamos discutir com os judeus. Vamos pregar a novidade do Evangelho. Amados, é hora de terminar essa brevíssima homilia e o faço com uma frase do Salmo responsorial. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Vós sois pregoeiros desta boa notícia em tempos tão conturbados, em situações tão difíceis, às vezes até de radicalidade, de intransigência, dentro da igreja, inclusive. Surgiram discussões. Só digo para vocês, há determinadas discussões que são perda de tempo. Discutir com quem já tem a opinião radical e fanática, para que discutir com eles? Discutir coisas tangenciais. Não percamos o nosso tempo, a vida é breve demais. Preguemos Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força, é poder, é sabedoria de Deus. Assim, nós vamos tornando inócuos, sem nenhum efeito, os venenos que certas discussões, que certos escritos, que certas polêmicas, que certas celeumas, que não levam a lugar nenhum, o prejuízo que elas causam na igreja. E aí sofreremos menos. Fujamos de discussões desnecessárias. Atenhamo-nos e permaneçamos no amor de Cristo, proclamando tão somente a Ele em comunhão com a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.